pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expiral. Pessoal, este canal discute e debate vários assuntos. Temos hoje 5 programas e esse aqui é o Economista.com. E neste programa a gente debate um pouco sobre política nacional e internacional, filosofia, ideologias, cultura, enfim, tudo aquilo que de certa forma impacta a sociedade, dando evidentemente ênfase nas questões econômicas, porque afinal de contas o programa se chama o Economista.com. Pessoal, este é o segundo vídeo em que discutimos as eleições 2022. No primeiro vídeo, fizemos um panorama geral da situação política, apresentamos as 3 grandes forças em confronto e analisamos mais detalhadamente a primeira grande força, a esquerda brasileira. Vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em acompanhar. Todos sabemos que apesar de estarmos distante das eleições, o mundo político já está respirando 2022. O resultado das eleições refletirá muito do que acontecer daqui até lá. Se você fizer uma retrospectiva, verá que após o impeachment de Dilma Rousseff, as forças para 2018 despontaram. As denúncias de corrupção sepultaram o sonho do PMDB e de Michel Temer. Havia uma caça da Lava Jato a figuras do PT e um crescimento subterrâneo da candidatura Bolsonaro. E aqui, nesta série especial de vídeos sobre as eleições 2022, vamos acompanhar os movimentos dos principais stakeholders, que são grupos políticos que atuam com o objetivo de conquistar o poder em 2022. Um processo que eu chamo de Game of Thrones Brasil. E a luta de poder acontece entre 3 grandes forças, ou 3 grandes grupos. Os conservadores, que têm em Jair Bolsonaro sua principal força, não há até o presente momento um outro nome dentro do conservadorismo que esteja surgindo e com força o suficiente para ao menos entrar na guerra. Os liberais progressistas, coligação de ideias e pensamentos que tem como base a social-democracia mais liberal, a turma do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e José Serra e também João Dória. Tem o DEM, chamados de democratas, de Rodrigo Maia e Alcolumbre, e no geral os progressistas, como Álvaro Dias, Amoedo, Sérgio Moro, Luciano Huck, Marina Silva e etc. E os esquerdistas, que têm ainda sua maior força no Lula, que apesar de condenado está livre. Fernando Haddad, Ciro Gomes, ambos candidatos em 2018, além de outros satélites menores que despontam, mas ainda sem muita força. Vamos ver como está a guerra considerando os números da mais recente pesquisa de intenção de votos, realizada pelo Instituto de Pesquisas Paraná, entre os dias 18 e 21 de julho de 2020, com um total de 2.030 eleitores e com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Vamos aos números da pesquisa. No primeiro cenário, temos Fernando Haddad como candidato do PT e o nome de Luciano Huck é avaliado. Neste cenário, Jair Bolsonaro tem 29%, Sérgio Moro aparece em segundo com 17,1%, Fernando Haddad em terceiro com 13,4%. E em seguida aparecem Ciro Gomes com 9,9%, Luciano Huck com 6,5%, João Dória com 4%, João Amoedo com 3,4%, Guilherme Boulos com 1% e Wilson Witzel na lanterna com 0,7%. No segundo cenário, Lula é o candidato do PT, Luciano Huck é excluído e Guilherme Boulos é substituído por Marina Silva. Neste cenário, Jair Bolsonaro tem 27,5%, seu pior número. Lula aparece em segundo com 21,9% e Sérgio Moro cai para terceiro com 16,8%. Depois temos Ciro Gomes com 8,3%, João Dória 3,8%, João Amoedo 3,4%, Marina Silva 2,5% e Wilson Witzel também na lanterna 0,9%. E finalmente, no cenário de número 3, nesse cenário voltam Fernando Haddad como candidato do PT e Luciano Huck. Sérgio Moro é substituído pelo ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o Mandetta, e o nome de Flávio Dino é avaliado. Nesse cenário, Jair Bolsonaro tem 30,7%, seu melhor número.
Fernando Haddad em segundo com 14,5%. Ciro Gomes em terceiro por 10,7%, sua melhor posição. Luciano Huck, 8,3%. Mandetta, 5,7%. João Dória, 4,6%. João Amoedo, 4%. Flávio Dino, 1,6%. E Wilson Witzel, de novo na lanterna, com 0,9%. Bom, Wilson Witzel está na lanterna nos 3 cenários. Em uma pesquisa realizada também pela Baraná Pesquisas em abril de 2020, ou seja, 3 meses atrás, Jair Bolsonaro tinha entre 27% e 28%. Ou seja, nessa pesquisa ele oscilou para cima, mas dentro da margem de erro. O que é interessante é que em abril tínhamos o assunto pandemia espremendo o governo. Bolsonaro estava sendo duramente criticado pela extrema imprensa. Na minha maneira de ver, sua adversária política mais forte. Perdeu 2 ministros importantes. Mandetta, que era chefão da saúde no início da pandemia, e depois Sérgio Moro, o mais popular ministro do governo Bolsonaro. Moro, além de sair do governo, deu tiro no coração do bolsonarismo, se tornando adversário político do governo e ainda por cima saiu atirando. Acusou, de certa forma, Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos. Além disso, havia pressão na área de educação e ambiental. A Amazônia estava sendo consumida pelas chamas. Houve uma enxurrada de pedidos de impeachment contra o governo. Nunca se viu um governo apanhar tanto. Podemos dizer que o governo Bolsonaro passou por um inferno astral nos últimos 3 meses. E mesmo assim, ele mostra resiliência. Sua intenção de votos se mantém constante e a avaliação do seu governo até melhorou. Nenhuma autoridade a nível federal suporta a extrema imprensa em cima, com ataques constantes, principalmente da Rede Globo, e mesmo assim Bolsonaro não cai, mostra bastante resiliência. Mantém bons números, avaliação positiva do governo subindo, aumento de aprovação no Nordeste, principal reduto petista. Bolsonaro, sem dúvida, é muito forte. E por fim, ganha em todos os cenários de segundo turno. A resiliência da imagem de Bolsonaro o mantém como franco favorito a ganhar as eleições. Na minha maneira de ver, são 3 os riscos de Bolsonaro: um escândalo de corrupção, a bancarrota na área econômica ou um tapetão. E a briga pela segunda posição segue firme até este momento entre liberais progressistas e esquerdistas. Deste confronto sairá o adversário de Bolsonaro. Lula é quem ainda mantém os melhores números do esquerdismo e vai ao segundo turno, contra Bolsonaro. Mas o líder petista, até o presente momento, é ficha suja, ou seja, inelegível. Vejo uma possibilidade pequena de Lula concorrer. Ela é pequena, mas é considerável, visto que tem stakeholders fortes atuando para que isto aconteça. E a razão disto está justamente em uma certa fraqueza de Fernando Haddad. Em um combate direto com Moro, o petista perde. Ciro Gomes segue a sua sina de um dia talvez. Não se mostra muito competitivo em nenhum cenário. Vejo a aliança entre Lula e Ciro como meio de tornar esta força mais competitiva. Gostaria de ver uma pesquisa em que nem Lula e nem Haddad estejam e Ciro represente a esquerda. O grande problema da esquerda é uma quase derrota certa no segundo turno. Por isso, há uma necessidade de Bolsonaro perder fôlego, popularidade e números. E por fim, a terceira grande força, os liberais progressistas. Esta força foi a que mais saiu derrotada de 2018. Seus representantes na eleição, Alckmin e Marina Silva, disputaram a lanterna com o cabo Daciolo. E os números, exceto por Sérgio Moro, continuam sendo pequenos. Pode-se dizer que se Moro não sair candidato, essa força é quase carta fora do baralho. A esperança é que o maior cabo eleitoral desta força, que é a extrema imprensa, e principalmente a Rede Globo, ajude a vitaminar os números dos candidatos progressistas, que, excetuando Sérgio Moro, não se mostram nem um pouco animadores. A grande realidade é que o quadro não mudou muito nos últimos 3 meses. Apesar da temperatura ter chegado ao máximo, não houve movimentação significativa nos números dos principais concorrentes. Mas tem muita água para rolar debaixo da ponte, e o Brasil não é para amadores.
O clima de tensão pré-eleitoral está intenso. Nunca um voto no Brasil valeu tanto. E essa guerra pelo voto do pacato cidadão só está começando e só vai terminar lá por novembro de 2022. Será que a gente aguenta? Hashtag simples assim. E é isso tudo por hoje, pessoal. Valeu e até o nosso próximo encontro.